aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, na aula de hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo já iniciado das progressões geométricas. Caso você tenha perdido alguma parte dessa aula ou desse estudo, tá, que nós estamos fazendo sobre as progressões geométricas, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias. Lá você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, tá? Distribuído por série, no caso, esse conteúdo aqui trabalhado neste momento é o conteúdo focado, né, na primeira série do ensino médio, no caso, dando continuidade aí à parte final do quarto período. Veja, nós iniciamos o estudo das sequências, depois nós falamos de progressões aritméticas e agora, na parte final, nós estamos fazendo o estudo das progressões geométricas. Gente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vai lá, assiste às aulas, faz os exercícios. Se tiver ainda mais alguma dificuldade, entre em contato com a gente está sempre à disposição, tá bom? Então, para este momento, para a nossa aula de hoje, nós vamos ver alguns exercícios resolvidos. E, né, assim como na aula anterior, que também foi de exercício resolvido, nós estamos trabalhando exercícios resolvidos com foco na soma finita de termos da PG, tá bom? Então, esse é o tema da nossa aula, tá? E para fazermos jus a isso, vamos ver os exercícios resolvidos. No caso, a questão de número 1 tem o seguinte enunciado. Qual é a quantidade de elementos da PG finita, que tem alguns de seus termos colocados aqui, ó, 1, 2, 4 e assim sucessivamente, sabendo que a soma dos termos para essa PG é 1023. Gente, olha só, ele já informou que é uma PG finita, mostrou alguns termos dela e disse quanto que vale essa soma, tá? Eu preciso justamente saber o valor do N, que é a quantidade de termos dessa PG. Então, né, vamos montar as informações que já temos. O que nós sabemos? O primeiro termo, o A1, vale 1. E isso, né, pelo próprio enunciado, já está bem claro, tá? E nós podemos ver que a razão vale 2, o nosso Q vale 2. Renata, mas como é mesmo que calcula essa razão? Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar dois termos consecutivos, no caso A2 e A1, e você vai fazer a divisão entre eles, né? Quociente. No caso, você está fazendo A2 dividido por A1. 2 dividido por 1, que é o próprio 2. E, com base nessas informações, é o N que nós precisamos descobrir quanto vale. Lembra que ele já disse a soma dos termos, então nós vamos partir dela, tá bom? Então, escrevendo a soma dos termos, ficou Sn igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Vou substituir essas informações com o que já foi passado para nós, né, pelo próprio enunciado. Olha só como ficou. 1023 igual a 1 vezes 1 menos 2 elevado a n dividido por 1 menos 2. Gente, esse 1 que está multiplicando aqui, ó, não vai fazer diferença nenhuma, por quê? 1 vezes qualquer valor é o próprio valor, tá? Então, aqui eu não preciso, né, fazer nenhuma operação com ele, porque não vai alterar em nada. Nós temos agora produto dos meios igual a produto dos extremos. Por quê, Renata? Olha aqui para o denominador. 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. E no denominador, como eu tenho menos 1, eu já faço a multiplicação em x, tá? E ficou 1023 vezes menos 1 igual a 1 menos 2 elevado a n. Gente, aqui nós temos, né, só ajustando, 2 elevado a n igual a 1 mais o 1023. 1 mais 1023 é 1024. Esse 1024 é possível ser fatorado. Ele é uma potência de base 2, cujo expoente, no caso, vale 10. Ora, eu tenho uma igualdade aqui de potências que tem a mesma base. Uma vez que a base é a mesma, eu já posso igualar os expoentes. Logo, eu concluo que esse n vale 10. Pronto. Resposta encontrada. Para a questão, o nosso n, a quantidade de termos, né, vale 10, tá bom? Essa PG finita tem 10 termos ou 10 elementos. Vamos passar para a próxima questão. A próxima questão tem o seguinte enunciado, acompanha comigo.
uma fábrica de chocolates inaugurada em 2010, produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Considerando que a sua produção aumentou em 50% a cada ano, em 2015, o dono da fábrica poderá dizer que, em toda a história da fábrica, foram produzidos quantos ovos? Gente, aparentemente esse enunciado, né, não dá característica de ter uma PG envolvida, mas veja, todas as vezes que você pegar um enunciado aonde ele fala, né, de aumento e dá um percentual, já suspeite, já fique pensando assim, bom, peraí, deixa eu montar aqui, porque muito provavelmente eu vou ter uma PG. E é o que acontece, gente, olha, ele deu um intervalo de tempo aí, né, 2010 a 2015, ele disse lá a quantidade inicial de 1.000 ovos produzidos, e ele disse que teve, né, um aumento de 50% a cada ano. Tá bom? Então, considerando essas informações, né, nós já temos, em 2010, ela produziu 1.000 ovos. Em 2011, 50% a mais. Ou seja, em 2011 eu tenho 1.000 mais meio vezes 1.000. Meio vezes 1.000 dá 500. E 500 adicionado ao 1.000, temos 1.500. Isso é a produção em 2011. Gente, isso, né, vai se repetir, tá? Então, se a cada ano nós temos o mesmo crescimento, nós vamos ter uma PG crescente, que o primeiro termo é 1.000, o segundo termo é 1.500 e, para que a gente encontre a razão, lembra, eu estou fazendo o quociente A2 por A1. Então, eu vou fazer Q, que é a nossa razão, 1.500 por 1.000, eu tenho o Q igual a 1,5. Bom, aqui eu chamo a tua atenção, né, para a soma de termos, que é justamente o que a questão está solicitando, e eu preciso, para calcular a soma dos termos, eu preciso do primeiro termo, eu preciso da quantidade de termos e eu preciso da razão. Já sei o primeiro termo, sei também a quantidade de termos, que é justamente o intervalo de tempo aí em anos, tá? E acabamos de descobrir a razão. Então, resta fazer a substituição, certo? Vai ficar. Ah, detalhe, que é importante dar essa explicação para você. Contando com a Páscoa de 2015, nesse ano, a fábrica terá registrado a produção de 6 anos, justamente porque, tá? Começou em 2010. Tá bom? Então, é importante essa explicação para que você não coloque, no caso lá, a quantidade errada de termos, tá? Isso é importante. Então, nossa PG tem 6 termos. E, como eu disse para você, primeiro termo é 1.000, razão 1,5. Fazendo a substituição, lembra a fórmula da soma? Sn igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a n dividido por 1 menos Q. Substituindo, eu tenho 1.000 vezes 1 menos 1,5 elevado à sexta potência, dividido por 1 menos 1,5. Gente, 1,5 elevado à sexta potência dá esse resultado aqui, ó, 11,390625, tá? Então, eu ainda tenho essa subtração aqui no numerador. No denominador, 1 menos 1,5 dá menos meio. A subtração tem como resposta menos 10,390,625. E para o denominador está apenas repetido o valor. Veja que eu tenho uma divisão com informações negativas, ambas as informações. Então, na divisão de 2 negativos, eu tenho um resultado positivo, tá bom? Esse resultado é 20,78125. Isso eu vou multiplicar pelo 1.000. Veja que agora que o 1.000 vai ser usado, tá? Multiplicar por 1.000, ou qualquer potência de base 10, é fazer a vírgula andar, no caso, para a sua direita, tá? E na quantidade de zeros que aparecem. Portanto, eu tenho a soma para 6 termos igual a 20.781,25. Gente, veja, aqui é importante colocar que a questão, ela trabalha produção de ovos, tá? E eu não tenho 20.781,25 ovos, então eu tenho um resultado aproximado, tá? Justamente por esse motivo é que a nossa resposta está desconsiderando a informação após a vírgula, tá? Que eu não tenho como
produzir 0,25 de um ovo. Eu produzo o ovo completo, tá? Muito embora lá na produção seja produzido em 2 etapas e unidas, mas a gente considera o ovo um objeto só, tá bom? Então, a empresa ela terá produzido aproximadamente 20.781 ovos de Páscoa, tá? Então, lembra sempre, tá, de fazer a leitura da questão, garantir que o valor que você está informando condiz com aquilo que a questão pediu, tá? Justamente para que você não corra o risco, né, de colocar uma informação com vírgula, sendo que a produção já foi dita, a produção de ovos de Páscoa, tá bom? Vamos passar agora para a terceira questão. O enunciado dela é o seguinte: calcule a soma dos 8 primeiros termos dessa PG que foi dada aqui, ó. 4, 8, 16 e assim sucessivamente até o número 1024, tá? Então, as informações que nós temos são N igual a 8, A1, 4, da própria questão, e o Q, 2. Renata, como foi mesmo que tu achou esse Q igual a 2? Porque no enunciado não está claro isso para mim. Gente, volto a te dizer, a razão é um quociente de 2 termos consecutivos. No nosso caso, nós vamos usar 4 e 8, o A1 e o A2. Então, você está fazendo A2 dividido por A1, ou seja, 8 dividido por 4, que dá 2. Renata, mas todo o tempo tu usa só A1 e A2, A1 e A2. E se eu quiser usar A3 e A4, vai dar errado? Não, não vai. Olha só, faz A3, que é 16, dividido por A2. Vai dar quanto? 16 dividido por 8. Dá 2. O mesmo resultado, tá? Então, desde que você pegue 2 termos consecutivos, como essas informações estão em um formato de PG, formam uma PG, a razão é a mesma. Lembra da definição de PG? Uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é igual ao seu anterior multiplicado por um valor constante. Esse valor constante é a razão. Então, gente, é como se eu estivesse fazendo essa comparação aqui, ó. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. O próximo, vezes 2, 32. E assim sucessivamente, tá bom? Então, como a razão, esse Q, é um valor constante, desde que você pegue 2 termos consecutivos, a razão, esse cálculo para descobrir a razão, vai ser o mesmo, tá? O mesmo, vai dar sempre o mesmo resultado, tá bom? Então, você já entendeu, né, que eu tenho a quantidade de termos, eu já tenho o primeiro termo e eu já tenho também a informação que é a razão. Acabamos de calcular aqui, tá? Lembra que ele está pedindo a soma desses 8 primeiros termos. Então, eu vou substituir, obviamente, na fórmula da soma. A fórmula da soma já ajustada, tá? E substituindo as informações, eu tenho S8 igual a 4, que é o primeiro termo, vezes 1 menos Q elevado a N, ou seja, 2 elevado à oitava, dividido por 1 menos 2, tá? Desenvolvendo aí, eu tenho 2 à oitava, 256, lá no numerador. Negativo, tá? Porque foi só substituído, feito o cálculo apenas da potência. No denominador, resposta negativa, o menos 1. Aqui, o que é que eu tenho? 1 menos 256 dá menos 255. Menos 255 dividido por menos 1 dá o próprio 255. Ele agora está sendo multiplicado por 4. E esse resultado dá 1020. Portanto, tá, ó, só para finalizar a questão, a soma dos 8 termos da PG dada é 1020. Vamos passar agora para mais uma questão. Aqui também eu tenho um enunciado um pouquinho maior, né? E vamos prestar atenção para a leitura, ver as informações que são passadas, tá? Isso é importante, olha lá. Uma pessoa aposta na loteria durante 5 semanas, de tal forma que, em cada semana, o valor da aposta é o dobro do valor da aposta da semana anterior. Se o valor da aposta da primeira semana é R$60, qual o total apostado após as 5 semanas? Gente, pelo enunciado, né, já está dando para entender a definição de PG, claramente aparecendo aí. Vou repetir para você.
PG é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por um valor constante. Veja que aqui, para o exemplo dado, para esse exercício aqui dado, são 5 semanas e o valor da aposta é o dobro do valor da semana, apostado na semana anterior. Então, cada semana tem sempre a multiplicação da anterior por um valor fixo. Característica de PG, definição de PG aparecendo aí para você. Tá? E ele já deu aí o primeiro termo. O primeiro termo é R$60. Ele deu mais alguma outra informação? Você consegue visualizar essa outra informação pela definição de PG que eu acabei de mencionar para você? Você deve lembrar que na definição de PG, aquele valor fixo, ele tem um nome, ele é chamado de razão. E veja, é o dobro. Não foi assim que ele falou no enunciado? Então, esse dobro é justamente a nossa razão, ou seja, o que vale 2, tá bom? E, né, só escrevendo, deixando as informações bem claras, nós temos N igual a 5, 5 semanas. Nós temos a razão igual a 2, a palavrinha dobro está garantindo isso. E o primeiro termo que é R$60. Ele quer saber, né, o total apostado após as 5 semanas. Ou seja, eu vou fazer a somatória do que foi apostado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta semana. Eu vou somar tudo e saber quanto foi investido nessas apostas, tá? Então, calculando essa soma, nós vamos ter quem? S5 igual a 60 vezes 1 menos 2 elevado à quinta, dividido por 1 menos 2. Gente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desenvolver essa potência e substituir o resultado e calcular o resultado aqui deste denominador, tá? Então, nós temos S5 igual a 60 vezes 1 menos 32, que é 2 elevado à quinta, dividido por menos 1. 1 menos 32 dá menos 31. Menos 31 dividido por menos 1 dá o próprio 31. Agora, resta multiplicar esse 31 pelo 60. Esse resultado, né, para nós é 1.860. Lembra lá o que a questão solicitou, perguntou para a gente? Ele perguntou o total, né, que foi gasto ao longo dessas 5 semanas de aposta. Então, só deixando aqui a nossa resposta bem clara, o total apostado após 5 semanas é de R$1.860, tá? Então, veja, aqui nós acabamos de ver alguns exemplos de PG. Claro, aqui nós estamos, né, com foco na soma de termos para PGs finitas, só que você deve lembrar, né, que ao longo desses exercícios que nós apresentamos para você, nós tivemos aí que relembrar como é que se escreve um termo geral para uma PG. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Nós lembramos também, né, algumas características de classificação de PG. PG crescente, razão é um número maior que 1. Não foi isso? Nós vimos também como é que eu escrevo termos em PG. No caso, em uma das questões que nós vimos, nós escrevemos 3 termos em PG, que ficou como? X dividido por Q, X e X vezes Q. Então, gente, o que eu quero dizer para você é que, muito embora o nosso foco fosse trabalhar a soma de termos para PGs finitas, eu precisava garantir os meus conhecimentos das outras informações relativas às progressões geométricas. Eu preciso saber como é a definição, e eu vou falar para você mais uma vez para que fique garantido que você está compreendendo e lembrando. Eu tenho uma PG quando, na sequência, cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma razão. O termo geral da PG é dado por a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Escrita de termos em PG, x dividido por q, x e x vezes q. Tá? E a fórmula da soma de termos para uma PG finita, Sn é igual a 1 vezes 1 menos q elevado a n dividido por 1 menos q.
Guarda essas informações no teu coração. Eu espero que você tenha compreendido tudo bem direitinho. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijão, gente. Tchau, tchau.